Oi, gente, bem-vindos de volta ao nosso Bruxawin. E no episódio de hoje, a gente vai voltar no tempo e falar dos primórdios das histórias de vampiros. A gente vai falar de O Vampiro, que teria sido o primeiro conto de vampiro escrito. Importante dizer escrito que, claro, já existiam lendas em vários povos diferentes, mas é a primeira vez na literatura que a gente tem registro de um vampiro. Acredita-se que tenha sido com O Vampiro, em 1819. E depois a gente vai falar também de Carmila, a vampira de Karnstein, que é um livro que vem um pouco depois, pelo Sheridan Le Fanu. Então pegue o seu saquinho de guloseimas e vem pro vídeo. Soltemos a vinheta. Eu li O Vampiro, é um conto super curto, é válido dizer que eu não gostei, porque não acontece muita coisa diferente nele, e faz todo sentido que não aconteça, porque afinal das contas é o primeiro conto de vampiros, e aí ele acaba sendo um pouco desinteressante nesse sentido, mas ao mesmo tempo é legal ver de onde que as ideias vieram, e que ideias que já estavam presentes nesse livro. Mas antes de contar sobre ele, eu acho que precisamos contar sobre como ele foi escrito, porque essa história é melhor do que a história do conto. O Polidori era médico particular do Lord Byron, que também é um autor famosíssimo, e o Lord Byron convidou ele para umas férias super divertidas numa casa alugada na Suíça. E atenção para os demais convidados deste rolê. Mary Golding, que mais tarde ficaria conhecida como Mary Shelley, que vocês já sabem a altura do que é, mas a gente já chega nesse ponto. Assim como a meia-irmã da Mary, a Claire, e o futuro marido da Mary, o Percy Shelley, que daí vem o sobrenome. Nessas férias que suspeita-se que tenham sido regadas a orgias, poesias e algumas drogas, finalmente chegou uma noite chuvosa em que eles não tinham muito o que fazer, estavam com tédio, eis que Lord Byron propõe o desafio que mudaria a literatura. Ele desafiou todo mundo que estava ali a escrever uma história de fantasmas. O Percy Shelley escreveu A Fragment of a Ghost Story e outras 5 histórias sobrenaturais que foram publicadas num jornal. O Byron escreveu o fragmento de um romance que ele acabou não publicando na época e publicou depois, e isso tem a ver com o vampiro, a gente já vai chegar lá também. O Polidori escreveu O Vampiro, justamente inspirado no fragmento de um romance que o Byron estava escrevendo, então os personagens de vampiros são inspirados no personagem que o Lord Byron estava escrevendo, e diz que talvez no próprio Lord Byron. E a Mary escreveu nada mais nada menos que Frankenstein. Então eu acho que a gente já sabe quem foi que ganhou esse desafio. E que férias, hein, gurizada? Então o protagonista da história do Lord Byron serviu de inspiração pro Polidori. E no entanto, o Lord Byron chegou à conclusão ali de que o vampiro na verdade era uma crítica a ele mesmo. E daí demitiu o Polidori, então acabou com treta esse rolê. E pra piorar essa treta, o vampiro foi inicialmente publicado erroneamente acreditado ao Lord Byron, que passou muito tempo dizendo que não era dele aquele livro, com o Polidori também dizendo que não era do Lord Byron, que era dele, e foi nisso que Lord Byron finalmente publicou seu fragmento de um romance, que não é nenhum romance inteiro, só pra mostrar que ele tinha também uma história sendo desenvolvida naquele mesmo assunto. Então, toda uma treta e tudo isso é mais interessante do que a trama de vampiro. Mas é sempre válido por ser a primeira história de vampiros. E a gente tem o protagonista, o Aubrey, que é um jovem que se interessa muito por um tal de Lord Ruthven, que é um cara meio misterioso, que o Aubrey acha que talvez dê um bom amigo. Ele convida, então, o Ruthven para dar um rolê ali pela Europa, mas o Ruthven tenta seduzir a filha de um amigo em comum, e o Aubrey começa a achar ele meio esquisito, que resolve que não quer mais que eles participem do mesmo rolê, ele segue viagem sozinho, se apaixona por uma mocinha, e nesse lugar ele começa a ouvir umas histórias sobre vampiros, e começa a pensar que talvez o Ruthven seja um tal de vampiro. E aí não vou seguir a história pra não dar spoiler pra vocês, mas tem assassinato, tem personagem que vai enlouquecendo, várias coisas que se tornaram muito comuns ao gênero. Foi uma leitura interessante, mas eu realmente não tenho muitas coisas pra notar, fora que a gente já tem essa questão do vampiro como uma pessoa que se alimenta de aristocratas e que vive entre aristocratas, que tem uma sensualidade, uma sedução. Esses elementos já estão presentes. Uma coisa que a gente vai notar ao longo de todos esses livros, que eu não vou sempre mencionar em todos, é que eles têm versões diferentes de
como um vampiro morre, como exatamente ele precisa dormir, se ele pode ou não ir na luz do sol. Existem regras diferentes para vampiros diferentes. Então achei uma leitura interessante de se ter nesse quadro. Não foi uma leitura muito fácil, porque ele era narrado de um jeito um pouco chato. Então, no final das contas, a minha avaliação é que foi ruim, mas foi bom pra gente ter conhecimento de onde é que vieram os vampiros. E aí é interessante em Carmilla porque um pouco mais pra frente, é bastantinho mais pra frente, né? Um livro de 19 e outro de 79. Carmilla já tem uma maneira de escrita que é muito mais interessante pra mim, eu consegui acompanhar mais a história. E ali a gente tem a história narrada por Laura. Tem uma coisa interessante nesse livro que ele dá alguns indícios no início dele de que ele possa ser uma história real. E eu achei interessante porque Drácula faz a mesma coisa. E o próprio Entrevista com o Vampiro, embora não dê esses indícios, ele é um vampiro contando a sua história de vida. Então eu acho que é um elemento comum na literatura de vampiros, pelo que a gente tá notando até agora, que eles deu a entender que talvez isso seja verdade. Vampiros podem estar vivendo entre nós. E eu achei isso interessante. Um livro que eu gosto que faz isso também é O Vilarejo, que é um livro de um autor brasileiro, e que ele também deixa uma vibe assim, essas histórias talvez sejam de verdade. E em Carmilla a gente tem, então, a Laura nos contando a história, e ela tá muito assustada com todas as coisas que aconteceram, ela tá contando já num futuro, depois que tudo rolou. Ela mora na Eritreia, que é um lugar que é bastante utilizado na literatura de vampiros, tem vários castelos que eles chamam de Chulos, uma coisa assim, vou colocar aqui escrita a palavra. Ela vive com o pai dela, eles são aristocratas. Ela tá muito chateada porque uma moça que vinha visitar ela, que ela ia conhecer, da mesma idade dela, morreu antes da visita acontecer, e ela e o pai dela estão chateados com isso, não só por perder a visita, mas porque uma pessoa morreu. E eles são pessoas bastante solitárias, porque esses castelos ficam longe uns dos outros, não tem muita gente nova por ali. Então a Laura é uma pessoa que fica bastante tempo sozinha. Nisso acontece um acidente com uma carruagem ali perto, e eles vão acudir, e nisso eles conhecem uma senhora e a sua filha, e a senhora diz que ela tem um compromisso urgente, que ela precisa resolver, que ela precisa ir correndo, e ela acredita que a filha dela não vai passar bem na viagem porque ela tá meio doente. E a menina tá parecendo abatida, ela chama essa menina de Carmilla, personagem do título, e ela acaba pedindo então se o pai da Laura não poderia ficar com a filha dela como hóspede até ela voltar dentro de 3 meses. Muito interessante esse universo em que você joga assim um filho e diz volta em 3 meses. Ele acaba aceitando, embora ele ache tudo muito esquisito, e a Laura fica muito animada porque ela vai ter uma amiga. E aí a gente começa de novo aquela coisa que a gente conversou em Entrevista com o Vampiro, de vampiros que certamente não são heterossexuais. Se desenvolve ali um relacionamento entre a Carmilla e a Laura que tem bastante sedução por parte da Carmilla, mas que também é bastante respondido por parte da Laura. Elas brincam, tem umas carícias, tem uns flertes. Assim como Entrevista com o Vampiro, nada é jogado na sua cara, mas também não tá sendo sutil. É coisa assim que talvez você, vivendo em 1879, não percebesse como um relacionamento, mas hoje em dia é muito difícil não perceber o que elas têm como um relacionamento. É aquele meme da amizade, vou colocar ele aqui no lado. É exatamente assim, essa é a vibe desse livro. E Laura tá ficando cada vez mais fraca, ela tem alguns pesadelos de noite, e no dia seguinte, quando ela acorda, ela tá se sentindo mais fraca, ela começa a parecer doente, as pessoas ficam preocupadas, e a gente começa a ficar um pouco desconfiado da Carmilla. A gente já tava porque ela é a personagem do título, então, né... Mas a gente fica desconfiado da Carmilla porque ela desaparece às vezes, porque ela dorme com a porta do quarto trancada, e um certo dia ela some, mesmo com a porta do quarto trancada, então é tudo muito esquisito. E de vez em quando ela age de forma esquisita, ela tem uns papos estranhos que a Laura não consegue entender. E tem uma gurizada que tá morrendo ali na vila, ali perto, e começa a ter um burburinho de que talvez seja um vampiro. Então a gente vai desenvolvendo a história a partir disso, com o pai da Laura ficando encasquetado, que tem alguma coisa acontecendo, preocupado com a Laura, com a Carmilla agindo estranho, com a Laura tendo ali um relacionamento, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que está acontecendo? E eu achei um livro bem divertido de ler, ele tem uma narrativa mais fluida e ele é bastante curto. Não acontece nada muito inovador também, óbvio, porque é um dos primeiros livros. Carmilla é a primeira vampira mulher da literatura. Lembrando também que esse livro é lançado antes de Drácula, então antes de a gente ter toda uma grande popularização dos vampiros em livros. E eu gostei muito de como o relacionamento delas foi construído aos poucos, a gente foi entendendo como é que funcionava e tendo essa desconfiança crescente da Carmilla. Tem algumas coisas engraçadinhas sobre vampiros neles, tipo voltar pra
dentro do caixão pra dormir todo dia, e do seu próprio caixão, não pode ser qualquer caixão. Também tem, de novo, a questão da sedução, e é interessante como a gente pode ver que a gente já tem uma associação de vampiros com homossexualidade desde cedo. Então, quando aparece na literatura hoje em dia, não é uma novidade, porque tudo isso já estava rolando em Carmila em 1979. É um pouco chato que lá pelas tantas eu comecei a torcer pela Carmila, mas é claro que é uma história do período vitoriano e muito provavelmente o monstro vai ser derrotado, então nem a gente aceita. Não foi uma leitura que fez eu me apaixonar, mas foi certamente uma coisa muito interessante. Você que curte livro de terror, acho legal ter também aí nas suas leituras. E aí eu fui assistir um filme de Carmila pra gente ter uma adaptação também. E eu escolhi o filme de 1970, que eu vi com nomes diferentes. Eu vi como Carmila, eu vi como Vampire Lovers, eu vi como Atração Mortal, então complicado. Mas se você digita Carmila 1970, você vai encontrar. E eu achei interessante porque teve um seguidor meu que um dia que eu fiz um post de com que personagem eu pareço, disse Carmila. E eu fiquei pensando, nossa, por que será? E daí, vendo esse filme, eu finalmente vi Carmila na sua versão mais icônica. Claro, existem outras adaptações de Carmila, mas em geral essa é a mais famosa. E eu cheguei à conclusão de que talvez a semelhança seja porque a atriz tem uma pinta no olho aqui assim e eu tenho uma aqui. De resto, não sei se gente é parecida, mas ela é muito bonita, obrigada pelo elogio. E o filme, ele é super anos 70, né? Ele tem toda uma vibe anos 70 pra caramba. As minhas duas críticas, ele é bem menos gay do que o livro, o que é óbvio. Eu tinha tido uma esperança ali no início, porque logo no início rola um beijinho. Então pensei, será que estamos indo por um caminho que vai me surpreender? Mas não fomos. Existe uma sugestão, mas ela não vai muito longe. De novo é o caso de Entrevista com o Vampiro, que o livro também era bem mais sugestivo do que o filme. E achei que esse filme tem um excesso de homem, na verdade. Porque no livro a gente tem ali a figura do pai, a gente tem um moço que é especialista em vampiros, que aparece eventualmente. A gente até tem a figura do médico, que aparece ocasionalmente. A gente tem a figura do general, que é pai da moça que morre no início do livro. E essas figuras, a única que é bastante presente é o pai. E no filme a gente tem todos esses que eu mencionei, a gente tem mais um interesse romântico pra Laura, que no filme é substituída por uma personagem chamada Emma, por algum motivo, porque ela é exatamente a Laura, só que o nome dela é Emma. Então a gente tem interesse romântico, a gente tem um cara que trabalha ali na casa, que aparece bastante, a gente tem um outro cara da cidade que aparece também, e tem também um vampiro aleatório, homem que fica aparecendo, dando risada assim em cima de um cavalo, enquanto a Camila faz coisas, e eu achei ele extremamente desnecessário. Então, assim, tinha homens o tempo todo na tela, num livro que é sobre a Laura sendo seduzida por uma vampira, e daí eu fiquei, pra quê, né, gente? Estavam com vontade de pagar mais ator por algum motivo. Eu gosto da interpretação da Carmila, que aparece aqui. Ela tem exatamente um jeito muito parecido com o que eu imaginei no livro. Embora no livro eu tivesse imaginado as personagens um pouco mais novas. Acho que a Laura, que virou Emma, não me lembra tanto a Laura do livro. Eu tenho a impressão de que a Laura do livro é um pouco mais esperta, mas ela também tem... Mas ela tem bastante esse jeito de menina que vive meio isolada naquele castelo e não tem muito conhecimento das coisas e que fica emocionada por ter uma amiga. Então, no mais, eu achei um filme interessante também, embora eu tenha essa grande crítica de por que tantos homens? E acho que a gente devia fazer outra adaptação de Carmila, tirando essa gurizada desnecessária. Uma coisa que eu gostaria de mudar no final é que a Laura ou Emma fosse mais participante no embate final. Eu acho que ela acaba sendo deixada um pouco de lado, sendo que ela é a personagem principal. No filme eu acho ela muito mais deixada de lado, porque tem muitos homens resolvendo coisas, mas no livro também tem um pouco disso, então eu sinto falta da Laura barra Emma como uma personagem mais participativa. Se a gente fosse fazer uma nova adaptação, acho que seria uma mudança legal. Eu acho, inclusive, que essa mudança já foi feita numa websérie que se chama Carmila, e que foi feito um filme também que eu não consegui assistir pra ver exatamente o que eles fizeram com os personagens, mas pelos trailers eu fiquei com a impressão de que justamente Laura é mais participativa. Então, muito bem, muito obrigada. Talvez eu chegue a assistir em algum momento. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a minha resenha de O Vampiro e de Carmila. Foram leituras breves, foram leituras rápidas, foram leituras antigas, aquele estilo vitoriano, que você sente que a narração não é atual. Mas gostei principalmente de Carmila, não tanto de O Vampiro. E fica pra vocês que não conheciam a história de O Vampiro e de Frankenstein, que foi um final de semana muito louco. Eu gostaria de ter um final de semana assim, que eu saio com um best-seller, um clássico da humanidade. E é isso, na próxima semana a gente vai falar sobre eles, sobre os vampiros adolescentes. Afinal, o que há de mais adolescente para se fazer, além de se apaixonar por um ser imortal que pode te matar a qualquer momento? E é isso, gente, até a próxima.